This call is now being recorded. Então, gente, na primeira questão, ele fala, com relação ao táxi, responda os itens justificando. Se alguém estiver tentando entrar aí e eu não estiver vendo, aí me avisem, por favor, porque eu vou estar aqui com o livro aberto. Quanto custa andar 1 quilômetro com esse táxi? Bom, 1 quilômetro, a bandeirada. Até já fiz, mas eu vou fazer de novo. É 4,50 mais 1 vezes 2,5, né? Que o quilômetro é 2,50. 2,50 não, desculpa, 2,75. Então, 1 vezes 2,75. Quando você somar tudo, vai dar 7,25. Aí tem mais uma pergunta na letra A, né? Se fosse 2 quilômetros, seria o quê? 4,50 mais 2 vezes 2,75. E assim sucessivamente, você multiplicando a quantidade de quilômetros pelo valor cobrado por 1 quilômetro rodado. No caso aqui, iria dar R$10, né? Letra B. Quanto se pagaria por 30 quilômetros? Só um instante. Quanto se pagaria por 30 quilômetros? 30 quilômetros seria o quê? 4,50 mais 30 vezes 2,75. Resolvendo isso aqui, você iria chegar em R$87. Então, seria R$87 por 30 quilômetros. A letra C, ele pergunta quantos quilômetros andou uma pessoa que pagou R$32? Uma pessoa pagou R$32. Então, se ela pagou R$32, se você subtrair 4,50, porque 4,50 é a bandeirada, né? É a taxa que você paga ao entrar no táxi. Então, subtrair aí, esse 4,50 vai ficar 27,50, tá? E esses 27,50 são os valores pelos quilômetros. Então, você divide por 2,75, que vai dar 10. Então, a pessoa aí, ela andou 10 quilômetros. Beleza? E a letra D é para você mostrar uma expressão matemática, ou seja, uma função que represente esse problema. É muito simples. A função é da forma f de x, né? Aí, no caso, é 4,50 que você paga ao entrar no táxi e 2,75 por quilômetro rodado. Então, você pode botar 2,75x, né? 2,75 vezes x, mais 4,50. Pronto, essa é a expressão que representa esse problema do táxi, essa questão aí do táxi. Alguma pergunta? Posso apagar? Não apaga agora não, professor. Tô terminando de copiar. Certo. Posso apagar agora? Pode. Ó, com relação às garrafas de água, responda os itens justificando. Se você leu lá o exemplo, né?
Você tentou fazer e a primeira pergunta da letra A é: o preço de cada garrafa de água depende do respectivo volume? Uma resposta teórica, tá? A resposta é sim, tá? Se você comprar uma garrafa de 500 ml, é um preço. A garrafa de 1 litro é o dobro da de 500 ml, né? Então, o preço deveria ser o dobro, mas não é, certo? Você sabe que não é, né? Quanto menos ml, mais barata é a garrafa. Então, se ele comprou uma de 500 ml e foi comprar uma de 1 litro, o preço deveria ser o dobro, mas não é o dobro, tá? Tem alguma coisa que relaciona isso, né? Preço da embalagem, não é levado em consideração apenas o ml, por exemplo, de refrigerante que tem dentro da garrafa. Vamos supor, você compra uma coca de 1 litro, ela é R$ 4,00. E uma coca de 2 litros é 7. Por quê? Deveria ser 8, né? Porque é o dobro. Então, isso tudo leva em consideração o que é gasto na embalagem e tal. Beleza? Então, por isso que não é o dobro, mas relacionado diretamente com os ml que tem dentro da garrafa. Beleza? Então, a resposta aí seria sim. Embora não seja o dobro, tem a ver com o ml. Então, letra B. Quanto uma pessoa pagaria por uma garrafa de 2 litros? Não temos como saber, porque a gente só tem o preço da garrafa de meio litro, né? E o preço da garrafa de 1 litro. Então, se ela quisesse levar uma garrafa de 2 litros, no caso, a gente teria que estimar o valor, né? Garrafa de 2 litros. Pode ser 4 garrafas de 500 ml, que dá 2 litros. Pode ser, tem várias, né? Pode ser 2 de 2 litros. Pode ser uma de 2 litros e 2 de 500 ml. E é isso, beleza? E aí a gente não tem como dizer, o valor é esse. A gente só pode estimar. Se for 4 garrafas de 500 ml, é 2,60. Então você soma 2,60 4 vezes. Se for 2 garrafas de 2 litros, é 2,60, né? Se for 2 garrafas de 2 litros, a garrafa de 2 litros é 4,20. Então você somaria 4,20 com 4,20, que daria 8,40. Então estaria abaixo de 8,40, próximo, né? Então não tem como dizer ao certo, só estimar mesmo, ok? Letra C. Tente obter uma expressão matemática que relacione o custo C e X litros de água dessa marca. Não tem como, acabei de falar, porque é levado em consideração não só a ml da garrafa, a água que tem dentro, mas também o preço de custo da embalagem, tá? Para poder determinar o valor. Então, não é possível determinar essa função aí, na letra C. E é isso. A segunda questão era muito teórica, assim, muito raciocínio mesmo. Aceitando aqui o pessoal, já a gente continua. Na terceira, com relação às velocidades, responda os itens justificando. Tem as velocidades aí de bicicleta, de pé e de carro, né? Então, quanto tempo levaria para percorrer a mesma distância a 60 km por hora? Bom, quilômetros e distância, quilômetro por hora e distância, velocidade e distância são grandezas inversamente proporcionais. Beleza? Então, você teria que fazer a regra de 3, Se com 50 km por hora ele percorre em 9 minutos e a 60 ele percorre em quantos? Mas a regra de 3 não é essa, porque ela é inversamente proporcional, então você tem que inverter, né? Para poder resolver. Vou inverter os 50 com 60. Então vai ficar 60 está para 9, 50 está para x. Agora sim eu posso resolver, porque são grandezas inversamente proporcionais. Quanto mais rápido você vai, menor é o tempo, né? Se você for daqui para Teresina a 100 km por hora, você vai chegar, vamos supor, em 3 horas. Se eu for a 150, eu aumentei minha velocidade e vou chegar em 2 horas, ou seja, eu diminui o tempo. Então, são grandezas inversamente proporcionais, né? Aí você tem que inverter um dos lados da regra de 3. Beleza? Quando você for resolver isso aqui,
você vai encontrar x igual a 7,5. Então, demoraria o quê? 7 minutos e meio, se ele fosse a 60 quilômetros por hora. Beleza? Essa é a resposta da letra A. Letra B. Tente obter uma expressão matemática que relacione a velocidade ao tempo. Bom, se você já... Não sei se vocês já viram na física, né? Porque vocês estão no nono, mas você já viu alguma coisa de física. Então, para relacionar isso aí, é multiplicar a velocidade vezes o tempo, né? Então, seria o quê? Velocidade vezes o tempo. Beleza? No caso, a velocidade vezes o tempo de todas daria 450. Tanto de pé, como de bicicleta, como de carro. Se você multiplicar as grandezas aí, dá sempre 450, né? Porque a distância é de 450 quilômetros. Ok? Quarta questão. Eu passei a quarta. Paramos na terceira. Eu lembro que teve umas que eu não passei. O senhor passou. Até qual? Até a quinta, não foi? Aham, o senhor parou na quinta. O senhor parou na quarta, quer dizer. O senhor É, passou a mandou quarta só a e não passou quarta. as outras. Tá bom, obrigado. Vamos lá. Deixa eu ver se tem alguém querendo entrar aqui. Vamos lá. Com relação ao gráfico da conta do celular, responda os itens, justificando. O valor da conta de celular depende do tempo mensal da ligação. De que forma? Se o tempo mensal da ligação for de 30 minutos, o que vai acontecer? O valor da conta será de R$50. Se for menor ou igual, né? Ou seja, se você falar 10, 20, até 30 minutos, é R$50. Se passar de 30 minutos, o valor da conta vai aumentar. Você olha o gráfico. Ele vai variar lá para 60, né? Então, a conta vai aumentar para R$90 quando ele passa lá de 30. Então, o que a gente pode afirmar dessa forma aí, ó? Se passar de 30 minutos, que é o valor do plano, que é R$50, ele vai para 90 por 60. Então, se você dividir, ó, quarta questão, letra A. Se você dividir o 90 pelo 60, você vai ver que vai dar 1,50. Ou seja, a cada minuto que você passar do 30, passou de 30 minutos, o que excede, né, 30, aí vai lá. Você falou, vamos por 40 minutos. Então, dos 30 por 40, você ultrapassou 10 minutos. Então, você vai pagar o quê? 1,50 por cada minuto que você ultrapassou dos 30. Beleza? Então, o valor da conta do celular depende disso aí. Se você passar dos 30, você vai pagar uma taxa por minuto a mais, tá? E essa taxa é de 1,50. Beleza? Vamos para a letra B. Quanto pagar uma pessoa que gastasse um tempo de 15 minutos em ligações, 15 minutos, 27 minutos e 60 minutos. Vamos lá. 15 e 27 é R$50. Por quê? Porque até 30 minutos paga R$50. Então é simples. 15 minutos e 27 minutos paga R$50. Uma pessoa que fala 60 minutos, foi o que eu acabei de falar, ó. Se a gente chegou na conclusão de que é 1,50 por minuto excedente, a pessoa passou quantos minutos? Se ela passou 60, ó. Se ela passou 60 minutos, ela vai pagar os R$50 da taxa, que é 30, né? Para 30 minutos,
Mas ela excedeu quantos minutos? Ela excedeu 30 minutos. E esses 30 minutos que ela excedeu, ela paga 1,50. Então, vou multiplicar 30 por 1,50, que vai dar 45. 45 mais 50 vai dar R$ 95. Então, se a pessoa passou dos 30 minutos e falou 60 minutos, então ela vai pagar R$ 95, que é os R$ 50 que ela pagou do plano, que seria para falar 30 minutos, e os outros 30 minutos ela vai pagar 1,50 por eles, por cada. Então você multiplica 30 vezes 1,50, que vai dar 45. Aí somando tudo, dá 95. Então o valor total é de R$ 95. Vamos apagar a terceira lá para fazer a letra C, ó. Não precisa, acho que cabe aqui embaixo, ó. Duas pessoas, somando quantidade diferente de minutos no mês, podem pagar conta de mesmo valor? Sim. Até 1.000 pessoas. O tanto que qualquer pessoa que falar menos de 30 vai pagar 50. Se você falar 1 minuto e eu falar 29, nós vamos pagar R$ 50. Que esse é o valor do plano. Você tem 30 minutos para gastar por R$ 50. Então, muito simples essa resposta assim, né? Letra D. Por uma unidade de minuto, é possível que seja cobrado dois valores diferentes? Não, não é possível. O valor de 1 minuto que excede, a gente chega na conclusão que é 1,50. Se você falar 60 minutos e eu falar 300 minutos, os minutos que nós passamos vai ser cobrado 1,50. Né? Então a resposta aí seria não. Letra E. Tente obter uma expressão que relacione o valor mensal do tempo, o valor mensal V, ao tempo mensal T de ligações. Bom, é simples, ó. Primeiro, a gente só consegue fazer isso se o tempo passar de 30 minutos, né? Deixa eu apagar aqui a terceira. Se for menos de 30 minutos, não tem como fazer uma expressão, porque o valor é fixo, é R$ 50. Agora, se o tempo for maior do que 30 minutos, então o que a gente pode fazer? Ó, a gente pode fazer uma função f de x é igual, né? Se o tempo for maior que 30 minutos, você vai pagar quanto? R$ 50 fixos pelos 30 minutos, mais 1,50 por minuto excedido. Ou seja, 1,50 vezes quanto? Vezes t menos 30. Por que t menos 30? Porque os primeiros 30 minutos que você fala já está incluso no plano de R$ 50. Então, se você, por exemplo, falar 40 minutos, você vai pagar 1,50 por esses 40 minutos? Não, você vai pagar 1,50 pelos 10 minutos que você ultrapassou do limite, que era de 30. Entendeu? Então, por isso que eu tenho que botar, ó, 1,50 vezes T menos 30, porque os 30 primeiros minutos já estão pagos aqui pelos R$ 50. Então, aqui, ó, é 1,50 vezes os minutos excedidos, no caso, T menos 30. Beleza? Enquanto vocês copiam aí, eu vou aqui tomar uma água. Beleza? Volto já, 2 minutinhos.
Vamos lá, pessoal? A gente vai lá para a página... Vamos lá para que página? Deixa eu olhar aqui, porque... Descer aqui, 68. Beleza? Vamos falar agora sobre função realmente propriamente dita, tá? Tipo essa aí que a gente montou na letra D, ó. Isso é uma função. Ok? Então vamos lá, página 68. O assunto função, vamos ler o enunciado. Apresenta talvez a maior ligação entre a matemática e outras áreas do conhecimento e cotidiano. Temos a ideia de uma função quando expressamos um resultado que depende de um parâmetro, de uma grandeza, cuja medida é obtida a partir de outra. No caso aí da letra D, foi o quê? Foi minutos, né? E a gente obtinha quanto você ia pagar. Então, dinheiro, minuto, velocidade, tempo, várias coisas a gente pode relacionar aí na função. São sempre duas grandezas, né? Grandezas que a gente fala é essas coisas do cotidiano. Então, vamos retomar a situação do táxi. Imagine a cobrança de R$ 4,50, a bandeirada, mais R$ 2,75 por quilômetro rodado. Aí ele mostra, ó, a tabelinha. Podemos apresentar algumas situações de cobrança, ó. 1 quilômetro, 2 quilômetros, 3 quilômetros, 4 quilômetros, 5 quilômetros, 30 quilômetros. E ele está mostrando aí nessa tabelinha que a maneira de calcular são todas iguais através da função. Então, para isso que é preciso uma forma algébrica. Uma forma algébrica é uma fórmula. E cada problema relacionado com função vai ter uma fórmula, né? Por exemplo, do táxi, como eu já havia dito, ó, f de x é igual ao quê? 4,50 mais 2,75 vezes x. O que você tem que substituir é apenas o x. O x é o valor dos quilômetros. E esse f de x aqui, que também é chamado de y, né, como eu já mencionei na explicação, ele é o valor em reais. Então, se você substituir aqui um 10, você vai achar o valor em reais cobrados por 10 quilômetros. E se fosse vice-versa, se você quiser saber aqui, ó, como foi uma questão, que tinha 32 reais, você pagou 32 reais, quantos quilômetros você andou? Aí, no caso, você vai substituir aonde? Aqui? Não, aqui é quilômetro. Você substituiria aqui, né, ó, o 32. E, no caso, a gente até encontrou x igual a 10. Beleza? Então, os problemas de função são assim, ou você encontra esse, ou você encontra esse, tá? Esse aqui também é chamado de y. Se não vier f de x, vier y, é a mesma coisa, porque isso aqui forma um coordenado x e y, para você colocar no gráfico. Beleza? Então, essa tabelinha, ela te ajuda a entender, ó, 1 quilômetro multiplica 1 por 2,75 e soma com os 4,50. 2 quilômetros multiplica 2 pelo 2,75 e soma 4,50. E assim sucessivamente para qualquer quilometragem. Então, isso é uma função. A mesma fórmula representa esse problema para qualquer caso. Tá? Então, aí, essa formulazinha, ó, ela é chamada de lei da função. Beleza? A questão pode vir assim, qual é a lei que representa essa função? Aí você se pergunta, o que é isso? Nada mais do que a forma algébrica que representa a função, tá? Chamada de lei da função. Como vocês estão vendo aí, ó, ele iguala ao y, tá? Que é a mesma coisa do f de x, mas a forma mais tradicional da função é aquela, é essa que eu escrevi. Tá? A forma algébrica, ó, f de x é igual a ax mais b, tá? Onde o a e o b são números constantes. Por exemplo, o a é quem acompanha o x. Quem está acompanhando o x aqui, ó, é o 2,75. Embora esteja trocado, não altera o resultado. Então, termo a da função é o 2,75. E o b é o independente de x, é aquele que não tem x acompanhando ele. Que no caso é quem? O 4,50. Então, isso aqui é uma função chamada de função afim. Tá? Lá na frente a gente vai ver os nomes. Talvez nem lá na frente, só ano que vem. Eu não tenho certeza. Mas é a mesma coisa, tá? É a mesma coisa de chamar você pelo seu sobrenome. Beleza? Então, isso aqui é uma função do primeiro grau. A gente vai focar em funções do primeiro grau. Um exemplo aí, ó.
Uma das vantagens de se representar uma lei de formação é poder usá-la como fórmula para calcular outros valores. Por exemplo, usando a lei de formação anterior, determina o que se pede. Ou seja, você aprendeu a fórmula da função, você descobriu a fórmula da função, qualquer pergunta sobre essa questão você vai conseguir resolver, porque você montou a lei da função. Beleza? Ó, aí a letra A. Ayrton chamou um táxi que cobra de acordo com a lei da função. Percorreu 12 quilômetros até o aeroporto. Qual foi o valor da corrida? Muito simples. Você vai trocar o X por 12. Então, você iria ficar com o quê? Todo mundo já deve ter entendido que vai ficar 2,75 vezes 12. Você vai multiplicar esse e somar com esse, tá? Vai dar 37,5. Então, ela vai pagar R$ 37,50. Isso aqui foi um pau ordenado, tá, gente? Que pau ordenado foi esse, ó? Eu substituí o x por 12 e encontrei um y igual a 37,5. Se eu fosse colocar no gráfico, porque toda função do primeiro grau, toda função, ela pode ser representada em gráfico, né? Plano cartesiano. Então, eu teria que colocar o quê? 12 no x, 37,5 no y. E toda funçãozinha do primeiro grau vai ser representada por uma reta, tá? Uma reta que pode ser crescente ou pode ser decrescente, de acordo com a função. Tá? Mais na frente a gente vai falar sobre isso novamente. Então aí, 37,5 a resposta da letra A. Já, ó, Mara tem R$ 25. O valor é suficiente para andar que distância com esse táxi? Ó, já é o contrário, ó. Ela tem R$ 25. Então, você vai trocar, ó, no Y, porque o Y que representa os reais. Um valor em dinheiro, né? Então, vai ficar 25 igual a 4,5 mais 2,75x, né? O 4,5 passa diminuindo, então vai ficar 20,5 igual a 2,75 vezes x. Aí você passa o 2,75 dividindo e você vai encontrar 7,45. Ó. Então, o máximo que ela vai poder andar com R$ 25 é uma distância de 7,45 quilômetros. É o máximo que ela vai ter dinheiro para pagar. Beleza? Mais abaixo ele fala sobre os diagramas. Se tiver alguém copiando, eu vou dar 2 minutos para terminar de copiar, para mim poder apagar e falar sobre os diagramas. Pode apagar. Bom, o que são diagramas? Diagramas são dois balões, né? Dois balãozinhos que representam também a função. Ela representa os valores da função, tá? Ó, por exemplo,
Nesse diagrama aqui, eu vou colocar o x, tá? Os valores de x. E nesse diagramazinho aqui, ó, eu vou colocar os valores de y, tá? Por exemplo, você já sabe, lá na tabelinha, que ele deu que 1 km paga o quê? 7,25. Então, eu vou ligar as medidas, tá? Ó, do quilômetro com o seu valor. Então, 1 km paga 7,25. 2 km paga quanto? Paga 10. Olha aí no livro, tá? Ó. E assim sucessivamente, ó. 3 km paga 12,75. Até o tanto de pau ordenado que você quiser colocar. Então, isso aqui também é uma maneira de você escrever os números em pau ordenado, tá? Ó. O primeiro balãozinho é x, os valores de x, e o segundo balãozinho são os valores de y, tá? Mais abaixo a gente pode falar aí sobre os pares ordenados, como eu já falei para vocês. Ordenado, você já sabe o que é, na forma XY. Então, ó, é 1 e 7,25, 2 e 10, e assim sucessivamente, né? Qualquer par ordenado da forma XY. Acho que todo mundo consegue entender isso aí, é muito simples, tá bom? Alguém tem alguma pergunta? Não, né? Ok. Vamos lá. Esses balãozinhos aqui, eles são chamados de diagramas, beleza? E esses diagramas, eles podem ou não representar funções, beleza? Toda função pode ser colocada dentro de um diagrama, tá? Mas nem todo diagrama que você vê, ele pode ser considerado uma função. Por quê? Ó, vamos colocar aqui um diagrama de que não, um exemplo que não é função, ó. Eu tenho aqui os coordenados de x e aqui os coordenados de y. E eu tenho uma função aqui, ó, f de x igual a 2x. Ó, acompanha comigo. Se eu trocar o x por 1, quanto que vai dar? Vai dar 2. Porque 2 vezes 1 é 2. Se eu trocar o x por 2, vai dar 4. 2 vezes 2 é 4. Aí se tiver bem assim, ó, se eu trocar o x por 3, também dá 4. Isso aqui é um diagrama. Ok. Mas esse diagrama, ele não é uma função. Por que que ele não é uma função? Porque ele está tendo dois valores aqui ligados com o mesmo valor de y. E é mentira, porque se eu trocar o 3 aqui no lugar do x, tinha que dar 6. E aqui no meu diagrama está dizendo que dá 4. Então, isso aqui nunca pode acontecer, tá? Ó, num diagrama que representa
Vocês estão me ouvindo, gente? Sim, professor. Sim. Caiu aqui a internet, mas vocês estavam me ouvindo antes, né? Sim, eu tava. Tá bom, obrigado. Então, continuando. Se eu pego um táxi, você pega um táxi, a gente anda 10 quilômetros, nós temos que pagar o mesmo valor, né? Se eu pagar outro valor, não tem sentido. Tá vendo que o microfone é aberto aí. Pronto. Vamos lá, continuando. Se eu pagar outro valor, não tem sentido. Então, por isso que eu não posso ter dois valores aqui, beleza? Porque isso não vai representar uma função. Segundo caso aí, ó. Não pode sobrar elementos aqui no X, tá? Ó. Por exemplo, vamos apagar esse aqui. Vamos colocar aqui no meu diagrama um 3. Só que esse 3 não tem nenhuma ligação com o Y, ou seja, ele não tem par ordenado. Isso é verdade? Não é, porque se eu substituir o 3 aqui, ó, ele vai dar 6. Então, por que não está ligado aqui com 6? Né? Então, as duas coisas que um diagrama tem, que pode aparecer, que não representa função, é sobrar um elemento aqui, nos pares ordenados no valor de x, tá? E um valor de x ter dois resultados no y, beleza? Se isso acontecer, o diagrama não representa uma função, beleza? Agora vamos para o que pode acontecer na função. Por exemplo, ó, outro diagrama aqui, ó. X, Y. Ó, se eu botar 1, dá 2. Se eu botar 2, dá 3. Perdão, dá 3 não, dá 4. Se eu botar 3, dá 6. E bem aqui tem um 5. Ó. Pode sobrar no par ordenado aqui, no valor de x, pode sobrar elementos para representar a função? Não pode. No y, pode sobrar? Pode. Ó, se eu definir essa função aqui para os números naturais, ó, o x só pode ser um número natural. 1, 2, 3, 4, 5. Beleza, defini isso. Tem algum número natural que eu coloque aqui que dê 5? Não tem, porque 2 vezes qualquer número natural nunca vai ser 5. Por exemplo, 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. Já passou do 5. Ó. Então, realmente, o 5 ele não tem ligação aqui. Ó. Não tem um par ordenado para fechar com 5. Porque eu estou substituindo o x apenas por números naturais, beleza? Claro que existem números reais que podem dar 5, mas eu estou considerando naturais. Então, se isso aqui acontecer, isso ainda representa uma função? Sim, tá? Ó, isso aqui ainda é uma função. A regra é bem clara. Pode sobrar elementos aqui no diagrama do y. Só não pode sobrar no diagrama do x, tá bom? E o último é aquele que eu mostrei no começo aqui, que estava errado. Tá? Vou escrever ele de novo. Ó. Vou até botar aqui que ele é uma função para economizar espaço. Ó. Ordenado x com y. Beleza? Por exemplo, você tem aqui o 1 que liga no 2. Esquece essa função aqui agora, tá? Que ela não representa. O 1 que liga no 2. Vamos supor que existe aí qualquer função, tá? O 2, ele liga aqui no 4. E o 2... E o 3, ele também liga no 4, ó. Isso aqui pode acontecer? Pode acontecer. Quando isso aqui acontece, é uma função, tá? Ó. O que não pode acontecer é o seguinte. Foi como falei no primeiro exemplo. Esse aqui não pode ter ligações em 2 do x, tá? É como se você considerasse o seguinte. Quando você está aprendendo isso aqui, para você não confundir, você considera, a grosso modo, tá? Ó, você chama esse primeiro aqui de diagrama dos filhos. E esse segundo aqui de diagrama das mães. Aí você vai lá, vamos tratar de maneira biológica, ó. Uma mãe, ela pode ter 2 filhos? A resposta é sim. Então, isso aqui é uma função? É.
Agora, um exemplo aqui daquela que não é, ó. Se você usar esse raciocínio, você nunca vai errar. Quem me ensinou isso foi a tia Marisa, quando eu estudava ainda. Vamos lá, aqui x e aqui y, ó. 1 no 2, aí vamos lá, o 2 no 3 e no 5. Por exemplo, isso aqui é uma função? Não é uma função. Por quê? Ó, considera esse o diagrama das mães e esse o diagrama dos filhos. Um filho pode ter duas mães biológicas? Não pode. Então, isso aqui não representa uma função. Então, a diferença é essa, tá? Um elemento do x, dois elementos do x, pode ter apenas uma ligação no y. Mas um elemento do x não pode ter duas ligações com o y. Mais na frente a gente vai definir os nomes, tá? O nome desses conjuntozinhos é domínio, contradomínio, imagem, só mais lá na frente. Não chegamos ainda nesse ponto. A gente só está definindo o que é uma função e o que não é uma função quando aparecer um diagrama. Beleza? Até aqui, alguém tem alguma pergunta? Não? Pois tá. Pois vamos lá para os nomes agora, ó. Esse primeiro conjunto do x, tá? Ele é chamado de domínio. Ó, x e o y. Ele é chamado de conjunto do domínio. Esse aqui é chamado de contradomínio. Ou imagem, tá? Ele representa duas coisas. Ou imagem. Vamos lá, ó. Vou colocar aqui 1, ele vai ligar aqui no 2. O 2 vai ligar aqui no 4. Eu vou botar um sobrando aqui, ó. O 5 pode, né, sobrar aqui. E vou colocar um 3 aqui também ligando no 4, que também pode. Isso aqui representa uma função? Representa. O que é o domínio? O domínio são os valores de x, tá? Qualquer valor que você substitui no lugar de x é chamado de domínio. Então, 1, 2 e 3, ó. O meu domínio, vou colocar aqui o D, representado pelos números 1, 2 e 3, nessa função. O contradomínio são todos os elementos do conjunto y, tá? Ó, 2, 4 e 5. E a imagem são todos os elementos que têm ligação com o x, que no caso é só o 2 e o 4, beleza? Então, eis a diferença de domínio, contradomínio e imagem. O contradomínio é todos os elementos que tem aqui dentro. A imagem são todos os elementos que têm ligação com o x, tá? Por isso que é o nome imagem. Se você colocar um objeto na frente do espelho, ele não vai gerar, obviamente, a imagem desse objeto. Então, aqui é basicamente o mesmo raciocínio. Se você encontra na função, substitui 1, ele vai gerar a imagem desse número, ou seja, o valor do y. Então, quem é a imagem do 1 aqui, ó? É o 2. A imagem do 2 é o 4. E o 3. Né, ó? A imagem do 2 é o 4, do 3 também. E vice-versa. O 5 tem imagem? Não tem imagem, ele não está ligado com ninguém. E assim sucessivamente. Beleza? Então, isso é domínio, contradomínio e imagem, tá? Esses diagramas são representados por esses nomes aí. Alguém tem alguma pergunta? Tudo ok? Professor, no caso eu ainda não entendi a questão aí do 5. Não poderia ficar tipo 3, 6 aí o 3 foi lá pro 4. Sim, aqui é só um exemplo, é uma função qualquer, entendeu? Nem defini a função, só coloquei os números. Esse 5, ele pode sobrar, poderia ser outro número também, isso aí vai ficar sempre... Então quer dizer que é uma função qualquer. É uma função qualquer, cada função vai representar um diagrama, tá? Não é esse aqui sempre, não. Os números dentro do diagrama vão estar diretamente relacionados com a função. Ok?
Atividade aqui, pessoal, ó. Página 76 até a 78, tá? Página 75 não precisa fazer a primeira questão, ok? 76 até a 78, a questão 2 até a questão 6. Beleza? A primeira, da 75. É a questão que não precisa fazer, professor? Pessoal, eu vou ficar aqui, tá? Se vocês já quiserem começar, vou ficar aqui até 9h15, eu vou fazer a chamada. E aí vocês estão liberados para a próxima aula. 9h10, já eu faço, que é bom que eu ganho um tempinho aqui para abrir a aula para outra turma. Então, podem tentar fazer aí, qualquer dúvida, eu estou aqui ainda. Oi. Professor, pode ter números negativos no X? Depende da função. Por exemplo, se for uma função que o problema é relacionado com o do táxi, tu pode andar menos de 5 km? Não pode.
Então, nesse exemplo, o x não pode ser negativo. Mas, em funções que não tenha um contexto, por exemplo, você pode sim substituir o x por números negativos, qualquer valor. No caso dessa segunda questão, a letra B, poderia ser uma função? Vou ver aqui. A letra B, Aham. o 3, ó, o 3 ele representa o quê? Não é o conjunto das mães? Ela Aham. pode ter esse tanto de filho? Pode. Não está sobrando nenhum elemento Então, no primeiro. não, pessoal, a letra B. B. Ah, eu estou olhando a letra D, desculpa. A letra B, Aham. vamos lá. Quais são as regras? Tá sobrando elementos no A. O A é o X, que é o primeiro. Não está sobrando. Não. Então, tudo bem. Algum elemento do B tem duas ligações. Perdão, um elemento do A tem duas ligações com o B, Não, acho que não. então é função. Se essas duas regras forem respeitadas, vai ser sempre a função. Tá bom, então. Obrigada. Nada.